Olá, tudo bem? Na aula de hoje, estudaremos operações com matrizes e começando com a igualdade entre matrizes. Duas matrizes são iguais quando têm a mesma ordem, ou seja, o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, e também quando todos os elementos são iguais aos seus correspondentes. Temos aqui duas matrizes iguais. Observe que as duas possuem a mesma ordem, 3 por 2, e cada elemento correspondente é igual. Este é 5, aqui também. Se este elemento é x e este é 11, então x precisa valer 11. Este elemento é menos 8, este também. O próximo é m e este é 3, então m precisa ser 3. Menos 9 e y são elementos iguais, então y precisa ser menos 9. E, para terminar, o último elemento aqui é 0 e aqui também. Observamos estes três valores para que as duas matrizes sejam iguais. Neste outro exemplo, temos duas matrizes iguais, ambas de ordem 2. Duas linhas, duas colunas. Primeiro elemento, x menos 4, e aqui é 10. Então, sabemos que x menos 4 precisa ser 10. Temos uma equação do primeiro grau, basta resolvê-la. O 4, que aqui aparece diminuindo, aparecerá no segundo membro, somando. Isolei o x. X é igual a 10 mais 4, x igual a 14. Aqui, este elemento é 8, o correspondente também. Este elemento é 0 e o correspondente também. E o último elemento nesta matriz é 2y mais 3. Se o correspondente é menos 7, temos uma equação. Precisamos separar a letra y. O 3, que aparece somando no primeiro membro, aparecerá diminuindo no segundo membro. E temos 2y igual a menos 10. O 2, que aqui multiplica o y, aparecerá no segundo membro, dividindo menos 10. E temos y igual a menos 5. Isso quer dizer que para que estas duas matrizes sejam iguais, o x precisa valer 14 e o y precisa valer menos 5. Agora, a matriz transposta. Encontramos uma matriz transposta quando escrevemos cada coluna de uma matriz na mesma ordem como uma linha. Ela é obtida através da troca ordenada de todos os elementos das colunas para as linhas. Vamos, então, a um exemplo. Temos a matriz A de ordem 3 por 2, e aqui estão os seus elementos, 3 linhas e 2 colunas. A matriz transposta é representada desta forma. É um A e aqui em cima colocamos um T. Isto significa a matriz transposta de A, ou a matriz A transposta. O que aconteceu aqui? A matriz A era de ordem 3 por 2 e a matriz transposta de A é 2 por 3. Por quê? Porque a primeira coluna da matriz A, ela se tornou a primeira linha da transposta de A. A segunda coluna da matriz A tornou-se a segunda linha da matriz transposta de A. É assim que precisamos fazer para determinar a transposta de qualquer matriz. Observe um detalhe entre a matriz original e a sua transposta. Veja esta linha. O elemento A11 da matriz original é o mesmo elemento da matriz transposta. E o elemento A22 da matriz original é o mesmo elemento A22 da matriz transposta. Conseguimos observar que todos os elementos que possuem índice de número de linha e número de coluna iguais, na matriz transposta, eles serão os mesmos. Ou seja, se eu tivesse aqui
um elemento A33 na matriz inicial, na transposta, o elemento A33 seria o mesmo e assim por diante. Na adição entre duas ou mais matrizes, elas devem ser de mesma ordem, isto é, devem ter o mesmo número de linhas e de colunas. Precisamos somar termo a termo das matrizes, isto é, elemento correspondente a elemento correspondente. Vamos, então, a um exemplo. Primeiro, precisamos verificar se elas são de mesma ordem e depois somar termos correspondentes. Temos aqui 3 matrizes. Todas elas possuem a mesma ordem, 3 linhas e 2 colunas. Agora, vamos somar os termos correspondentes. O primeiro termo de cada matriz, teremos aqui o resultado. O segundo termo de cada matriz e assim por diante. Vamos lá? Então, primeiro, 6, 5 e menos 3. Quando juntamos tudo, obtemos 8. Então, aqui vai o resultado, 8. Agora, o próximo, 0, 9 e 9. Somando tudo, teremos 18. E escrevemos aqui 18. Próximo, menos 3 e 6. Fazendo a soma, temos 0. Então, aqui irá 0. Próximo, menos 2 e 2. E teremos 2. Escrevemos o 2 aqui. Última linha, 4, menos 10 e 5. Somando, temos menos 1. E colocamos aqui menos 1. E o último elemento, 7 mais 11 menos 15. E temos 3. Então, nosso último elemento é o 3, e aqui está a soma das 3 matrizes. E para terminar, a subtração. Na subtração, entre duas matrizes, elas devem ser de mesma ordem, isto é, devem ter o mesmo número de linhas e de colunas. Precisamos subtrair termo a termo das matrizes, isto é, elemento correspondente a elemento correspondente. Vamos a um exemplo? Primeiro, verificando se elas são de mesma ordem e depois vamos subtrair os termos correspondentes. Aqui está. São duas matrizes de mesma ordem. E aí, vamos subtrair os termos correspondentes. Primeiro elemento da primeira matriz menos primeiro elemento da segunda matriz e assim por diante. Então, 6 menos 5 e temos 1. Escrevo 1 aqui na primeira posição. Próximo, 0 menos 9 e temos menos 9. Vai o menos 9 aqui. Agora, menos 3 menos 3. Observe aqui que este menos é da operação e este menos é do número. Precisamos fazer o oposto de menos 3. Fazemos isso toda vez que tivermos um menos antes dos parênteses. E aí será menos 3 mais 3 e obtemos o 0. Vai o 0 aqui. Continuando, menos 2 menos 2 e encontramos menos 4. Escrevo menos 4 aqui. Aqui, 4 menos 10. É o mesmo caso que já tínhamos visto. Este menos da operação, ele vai pedir o oposto de menos 10 e teremos mais 10. 4 mais 10, 14. E escrevemos 14 aqui. E para terminar, 7 menos 11, encontramos menos 4. Então, o nosso último elemento da matriz, menos 4. E aqui está
a matriz que obtemos a partir da subtração das duas matrizes originais. Espero que você tenha entendido e gostado da aula. Até a próxima!